de graça para quem não sabe ler e escrever é a mesma coisa que dar rapadura com banguela. É. É claro, o cara não tem dente, você fala, come essa rapadura, como é que ele vai comer? Ele só pode dar uma lambidinha. Não é? Não dá. É como pegar um aleijadinho e falar, agora vai lá correr a maratona. Não dá. Só no Paralímpico. Senão é desumano. Não é possível isso. É como uma mulher mais idosa dançar a dancinha da garrafa, agachando até o fim. Ela vai estar lá na garrafa. Nós temos que ser realistas, nós temos que parar de ser ingênuos no Brasil. Isso não funciona. Funciona saber ler e escrever. Eu canso de ver nas escolas, os alunos recebem os livros assim, tipo, legal, professora, deixa aí que depois eu dou um jeito. Eles levam, claro, é de graça, até eles vão na testa. Agora, quando você vai ver o que eles fizeram, se eles leram, é verdade que não leram. A não ser que sejam obrigados. Né? Vai cair na lição de casa, vai cair na prova do Enem, aí eles leem. Mas aí não tem graça, aí é obrigado, é fazer o dançou. A leitura não pode ser obrigatória. Leitura é um prazer, leitura é um tesão, é uma viagem. Você me pergunta o que você deve ler, eu falo tudo, até bula de remédio. Ué, se você é hipocondríaco, gosta de saber as novidades da medicina, leia. Não tem problema, leia qualquer coisa. Até Paulo Coelho, Sabrina, né? Até Revista Caras, Contigo, sei lá. Mas leia alguma coisa. As pessoas, a gente vê muito isso em São Paulo, elas não estão sabendo, isso é a pesquisa da CET, da Companhia de Trânsito de São Paulo, que é chocante também. As pessoas, a grande maioria dos jovens e adultos também, não sabem ler o letreiro do ônibus. Não sabe, olha só. Ou ela decora o número, ou ela fica querendo uma besta assim, meu ônibus não passa nunca. Se ela for tímida, né? Ela tem que perguntar para alguém, eu quero tal ônibus. Ela fala, está vindo. Olha que loucura. Né? E eu não estou falando que são pessoas que não foram para a escola. Eu não estou falando de analfabeto. Analfabeto eu vejo com a maior compaixão. Tá? Maior compaixão. Ele só merece pena mesmo. E ajuda, evidente. Ele não sabe ler, ele não teve chance, ele acontece isso. Ainda. Não é tanto, graças a Deus, mas acontece. Esse é por falta de escolha. Eu estou falando analfabeto por escolha. Isso que é triste no Brasil. As pessoas estão escolhendo ser burras. Estão tendo orgulho. Vocês não veem político que rouba e tal. Eles têm orgulho. É tipo assim, Deus provará a minha inocência. É assim. Eles têm orgulho e isso passa para a juventude. Que fica orgulhosa. Pode ver, volta e meia, prêmio humano aí. Você matou por quê? Pelo menos da semana passada, né? Que matou a garota de São Paulo, em Genópolis. Carinha de 18 anos. Sabe o que é, seu delegado? São as regras do jogo. Ela sabe que não pode reagir. Indignado, ele estava bravo. Como que ela reagiu ao assalto? Aí eu dei um tiro na cabeça dela. Claro. Quer dizer, passou-se a ter orgulho do mal feito. Não tem parâmetro, não tem ética. Né? Em relação à leitura é a mesma coisa. Eles estão orgulhosos de não ler nada. Eu canso de ver isso. E eu não estou falando só do jovem de escola pública e tal, eu estou falando geral. Se você pega médico hoje, porque eu já ouvi isso, e engenheiros, sabe o que é isso? Ler é legal, mas eu sou muito ocupado, eu só leio sobre medicina. Pô, o médico que só lê sobre medicina é um péssimo médico. O engenheiro que lê só sobre engenharia, é lógico que é um péssimo engenheiro. Né? Você vai fazer uma ponte sobre o rio. Não é só fazer a ponte. Você tem que lembrar que tem um rio, tem peixinhos lá embaixo, tem população morando, o que você vai fazer, o entorno, a estética, o trânsito, tudo isso. Aí você precisa ter uma visão maior. A única coisa que pode te dar uma visão maior, rapidamente até, é a leitura, que é de graça. As pessoas falam, eu sou tão pobre que eu nunca vou para Paris. Eu falo, você é pobre de imaginação, não é? Qualquer livro pode te levar para Paris em 10 minutos. Não custa nada. Eu sempre falo, não é ser pobre a desculpa. Ser pobre a maioria é. A maioria que não está em Brasília é pobre. Para mim é assim, rico é quem está em Brasília.
ou quem está na prisão de segurança máxima chefiando o narcotráfico. Esse pessoal é rico mesmo, posso garantir. São milhões e milhões de dólares, são os nossos Bill Gates. Tirando esse pessoal, o resto é tudo pobre. Eu e vocês e todo mundo, qualquer um. Perto deles, ou são pobres. Então, ser pobre não é desculpa para ser pobre de espírito. Esse que está sendo o problema. As pessoas estão tendo orgulho de ser pobres de espírito. Né? O Brasil vê a opinião que os caras dão na televisão, pagodeiros, pessoal. É um país que pergunta para um pagodeiro o que ele acha do momento político brasileiro. Porra, não dá. O cara, lógico que ele não acha nada. Ele não tem condições de achar. Né? Então as coisas ficam desvirtuadas. Mas eu volto ao ponto. É só e simplesmente sabe ler. Aí você pode falar de livro e até oferecer livros. Agora esqueceram disso. Deram os livros e esqueceram do leitor. Isso é uma coisa terrível. O que adianta? Não adianta nada, não é? É como você fazer uma confeitaria cheia de doces e depois lembrar que só tem diabético ali perto. Ele não pode comer doce, que adiantou você ter doce bacana, bolos bacanas? Não adianta. É tentação, é coisa do capeta. É preferível mudar lá, pegar nas escolas, né? Que é aí que muda. Agora, não novamente botando essas metas todas que estão botando para os professores cumprir. Isso é injusto, isso é uma sacanagem. Entendeu? A professora já tem um monte de coisa para fazer. Isso é a sociedade como um todo, e os governos principalmente, que tem que agir com sabedoria. Né? Eu acho. Quando vi o comecinho desse negócio de dar livros de graça, né, pelo governo, eu achei muito bom. Né? Até porque eu vivo de literatura há muitos anos. Né? Porque não é fácil no Brasil. Mas depois que eu comecei a ver e acompanhar esses resultados, eu já estou mais cético. Eu estou falando, gente, vocês estão dando livro, mas eles não sabem ler, gente. Então, primeiro é o letramento. Depois você faz outra coisa. Né? Eu sou professor de pós-graduação, eu canso de ver, mesmo os caras, pós-graduação do GD não é brincadeira, não é qualquer um que está lá, nem nos outros lugares. Né? Quando chega na hora de fazer uma redaçãozinha, você vê o cara suando e é pessoal, entendeu? Formadaço, executivos de multinacional. Uma carta, eles suam para escrever. Faltou letramento lá embaixo. Eles admitem, a maioria não admite. Faltou, eles não sabem escrever, como é que eles vão saber escrever? Não é, a ênfase não foi escrever e ler, foi passar de ano. Né? Não sei como é que é aqui, em São Paulo é pior ainda, você não precisa nem se esforçar para passar de ano. Lá é automático. Imagina, é uma delícia, né? Como eu falo para o rapazinho, escuta, estuda aí, ele fala, pô, se eu estudar eu passo, se eu não estudar eu passo também. É lógico que não vai estudar, ele vai para a balada, claro, eu vou falar o quê? Nada, tá certo, vai lá, né? Relax. Então, quer dizer, tem isso também, né? Eu, apesar de anarquista e liberal, sou totalmente a favor da disciplina nas escolas. Eu acho, como professor, eu sinto isso, em todos os níveis, em todo lugar que eu visito. Falta disciplina, sim. Aliás, eu só queria lembrar, a origem etimológica de estudar, além de ler, né, e ensinar, é disciplinar. Sempre foi, desde a Grécia Antiga. É dar disciplina. Não é eu botar o aluno lá e dar a palmatória dele. Não é isso que eu estou falando. É dar rumo, disciplina, limite. Falta limite. Aí, se você tira a autoridade do professor para ter limite, o que acontece? Né? Como está em São Paulo. Em São Paulo, você pega lá os índices. Professor da rede pública, metade está afastado por problema de saúde. Tem alguns que vão se internar daqui a pouco no sanatório mental. Eles não aguentam mais. Entendeu? As escolas públicas, a galera só vai para puxar fumo, traficar crack, fazer sexo no pátio. E os professores não podem fazer nada. Que eles batem nos professores, numa boa. Encheu o saco e se porraram o professor. Não é? E o MEC não faz nada, não. Abre sindicância. Nunca puniu ninguém. E, pô, é risco de vida. Como é que você vai ensinar? Você vai levar porrada no que você está ensinando, você não vai mais. Vai fazer outra coisa na vida, né?